Bom dia, então. Vamos continuar a programação aqui do evento com o Cássio, o Fernando e o Eric, tá? Que vão falar sobre tradução de história em quadrinhos, né? Passo a palavra, então, para o Cássio, que é formado em jornalismo pela Casper Libero, trabalhou como editor na Conrad, Pixel e de Ouro, e atualmente é gerente de conteúdo da editora JBC. Também trabalha como tradutor de livros, histórias em quadrinhos. Já traduziu o Clube da Luta, série Dexter, o livro do Tim Burton, as biografias do Michael J. Fox e da Lily A, entre outros. Então, bem-vindo. Vocês têm de 25 a 30 minutos. Aí a André vai começar. Obrigado. Bom dia, pessoal. A gente estava numa briga aqui para quem quer começar, nenhum de nós queria começar, claro, né? E aí os caras me jogaram no fogo. Vou sair da frente. Eu vou tentar dar para vocês uma visão dos dois lados da moeda, porque eu sou jornalista formado e eu comecei trabalhando primeiro em editoras e então eu fui editor antes de ser tradutor. Depois, durante um tempo da minha vida, eu trabalhei com tradução, depois trabalhei concomitantemente com tradução e edição, e hoje eu trabalho como editor-chefe e faço ainda alguns trabalhos de tradução. Então, ter feito as duas coisas me ajudou bastante nos dois lados do processo. Trabalhar como tradutor e a trabalhar como editor, porque eu acabo conseguindo ver as exigências que as duas profissões pedem, né? Eu achei bem curioso e interessante ver a palestra da Dilma antes da minha, porque eu nunca fiz tradução para dublagem, eu sempre fiz tradução de livros, de HQs, né? Não fiz legenda, não fiz dublagem, não fiz nada. Então eu não sabia nenhuma particularidade de como era esse trabalho. E eu achei muito interessante porque muitas das dicas que ela dá são as mesmas dicas que eu vou dar para vocês. Porque na verdade, por mais que cada tipo de tradução tenha a sua particularidade, na hora de trabalhar com tradução, você tem que fazer as mesmas coisas, você tem que pesquisar muito, você tem que se dedicar ao que você está fazendo. Mais do que pesquisar, é muito importante que você tenha uma ótima cultura geral. Você precisa ler muito, você precisa se informar muito. Quanto mais cultura geral você tiver, melhor vai ser o seu trabalho, tá? Você vai ter mais ferramentas para encontrar soluções diferentes, soluções interessantes para o trabalho que você está fazendo, tá? Eu dou algumas palestras por aí, em geral, falando sobre quadrinhos, sobre edição de quadrinhos e vez ou outra sobre tradução. Normalmente eu gosto de começar e saber das pessoas que estão na palestra, quantos de vocês leem o jornal diariamente? Ainda que seja o UOL, você entra lá no UOL todo dia e lê todas as notícias, não dá uma passada de olho. É muito pouca gente. É muito pouca gente. Numa faculdade de comunicação, é muito pouca gente. É muito importante você ler e se informar a respeito de tudo. E é engraçado porque eu falo isso, em geral, quando eu dou os cursos que eu dou, são para pessoas ligadas na área de humanas. E isso vale não só para humanas, vale para exatas, vale para tudo que você fizer na vida. Muitas vezes eu estou conversando com gente em eventos de quadrinhos e o cara fala, não, eu quero ser desenhista, o que eu preciso fazer? Eu falo, você precisa ler muito. Mesmo para desenhar, você precisa ler muito. Você precisa conhecer o que você está fazendo. Você vai pegar sei lá, você vai desenhar uma história sobre Roma, não sei.
Você precisa ter uma ideia de como é Roma, da história de Roma, tudo isso, toda a cultura que você tiver prévia vai ajudar em qualquer tipo de trabalho que você fizer. E principalmente no nosso ramo de trabalho, quanto mais você tiver de cultura geral, mais você tem chance de se destacar e ser diferente dos outros. A gente sabe que o mercado de trabalho não está fácil no Brasil, né? E hoje em dia, claro, com o advento da internet, todo mundo tem como pesquisar as coisas, todo mundo tem como fazer uma tradução, trabalhar com isso. Você pode fazer a diferença sabendo pesquisar melhor, tendo uma cultura geral melhor. Então isso é bem importante. Então é engraçado, eu volto ao que eu estava falando, muito do que a Dilma falou, as dicas que ela deu são as mesmas coisas, vocês vão ver ao longo da minha explanação. Eu vou falar muita coisa parecida com ela sobre o que vocês deveriam fazer para serem tradutores melhores. Eu estudei jornalismo. Eu trabalhei primeiro, trabalhei com várias coisas, trabalhei em assessoria de imprensa, trabalhei numa revista de fotografia enquanto eu estava estudando, e eu trabalhei na editora Abril, na década de 90, na Abril Jovem. Trabalhei na Rádio Jovem Pan, como rádio escuta, e na Abril Jovem, eu ainda fazia faculdade, eu consegui um trabalho lá de atendimento ao leitor. Então eu atendia as ligações das pessoas, e aí tinha criança que ligava, queria falar com o Mickey, esse tipo de coisa. Fica bem engraçado. Aí a gente fala, não, o Mickey mora nos Estados Unidos, né? Podia falar, não, o Mickey não existe, vamos matar o sonho da criança lá no mercado. E foi bem legal, porque por causa desse trabalho, eu trabalhei dentro da Abril Jovem e eu passei a conhecer as pessoas que trabalhavam na redação de quadrinhos lá. Eu já era leitor de quadrinhos, sempre li quadrinhos, né? Isso acabou me levando a essa profissão. E lá eu comecei a aprender como funcionava uma redação e qual era todo o processo que existia de tradução, de edição e como as coisas funcionavam. Depois que eu saí da Abril, eu fiz algumas outras coisas e, por causa das amizades que eu fiz lá, eu acabei sendo contratado pela editora Conrad em 2000. Isso é uma outra coisa muito importante na nossa profissão. Socializar, conhecer gente, por todos os lugares que você passar, mesmo que você esteja começando, então talvez no seu ambiente de faculdade, é muito importante você conhecer gente, trocar ideias com as pessoas, porque tudo isso vai te ajudar futuramente, né? Por causa das pessoas que eu conheci na editora Abril, por causa do trabalho que eu fiz lá e das amizades que eu fiz, eu acabei sendo indicado para trabalhar na editora Conrad. E depois de alguns meses trabalhando lá, eles me deram os primeiros mangás que eles iam lançar no Brasil. Se alguém não sabe o que é mangá, mangá é quadrinho japonês, que eram Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. Então, de um dia para o outro, eu virei editor de quadrinhos, que era o meu sonho, né? Era uma coisa que eu queria muito, né? E de personagens dos quais eu era fã, né? Eu vi o desenho animado, eu estava trabalhando na empresa que eu era fã, que eu lia a revista Herói, e falava, meu, que incrível, eu estou trabalhando aqui, eu posso trabalhar de bermuda, tem uma máquina de videogame na redação, era o máximo. Mas ao mesmo tempo, eu tinha uma grande responsabilidade, né? Eu tinha que lançar os primeiros mangás e eu nunca tinha trabalhado como editor, eu tinha uma ideia, né? E aí de novo vem o que eu falo para vocês de conhecer pessoas na área, fazer amizades. Muitas das pessoas que eu conheci na Abril me deram muitas dicas de como eu deveria e poderia fazer esse trabalho. E aí vem a parte da tradução. A gente ia lançar mangás japoneses, né? Quadrinhos japoneses. E aí, o que a gente faz? Será que tem tradutor de japonês? Na época a gente não conhecia nenhum. Então o que a gente fez? A gente começou a traduzir Dragon Ball do espanhol e
e Cavaleiros do Zodíaco do francês. Então, durante um bom tempo, os mangás começaram a ser traduzidos, Dragon Ball do espanhol, Cavaleiros do Zodíaco do francês. O que aconteceu? Naquela época ainda que a internet engatinhava, a gente já começou a ter alguns comentários de que essa tradução não está tão boa, etc e tal. Imagina hoje, quando todas as pessoas têm acesso a tudo, né? Então a gente começou a perceber que era importante que a gente descobrisse tradutores do japonês e começasse a traduzir da obra original. Porque, claro que isso é uma coisa óbvia, nem sempre você vai conseguir traduzir do original, mas se você puder, é melhor. Por quê? Porque sempre vai haver adaptação. É impossível, nenhuma tradução é totalmente literal, né? Então, se você traduz de uma outra língua que já foi traduzido, você vai pegar a adaptação da adaptação. Você não sabe necessariamente qual foi a adaptação feita naquela língua e você vai acabar talvez pegando até coisas erradas e etc e tal. Então é muito importante que sempre que possível a tradução seja feita do original. Só que aí vem um outro problema. Quando a gente fala em tradução, em geral a gente pensa sempre em tradução do inglês para o português, que é o mais comum, é onde a gente tem o maior contato, é o que a gente mais vê. E aí quando você tem a tradução do inglês, mesmo do francês ou talvez do espanhol, quem está do outro lado, quem está na editora, e talvez muitos de vocês vão acabar trabalhando dentro de uma editora e vão pegar essa segunda parte, que é receber a tradução, você consegue dar uma olhada no que está acontecendo. Em geral você vai dar uma olhada, você vai checar, você vai revisar essa tradução. E quando vem de uma língua totalmente diferente da nossa, no qual você não é fluente, você não entende, você precisa confiar 100% no seu tradutor. Ou você precisa criar meios para que você consiga ter uma revisão. Na época da Conrad, quando a gente começou a traduzir tudo do japonês, a gente tentou buscar pessoas que eram fluentes e que tinham alguém nos indicando. Então, por exemplo, uma das tradutoras era uma tradutora que era indicada pela Fundação Japão, de São Paulo. Então, e ela era a esposa do presidente da Fundação Japão. Pô, acho que nela dá para confiar. E aí, com isso, a gente foi montando uma equipe de tradutores. No caso da JBC, onde eu trabalho hoje, que nessa época, 2000, era minha concorrente, eles, desde o começo, eles lançaram alguns mangás, logo depois da Conrad, que era Samurai X, Sakura Card Captors. Desde o começo, um pouquinho depois, e até hoje, agora eu estou lá há 5 anos já, eles fizeram o quê? Eles contrataram uma pessoa fluente em japonês para trabalhar dentro da empresa. Então, eu tenho hoje lá uma pessoa, que é o Thiago, e antes do Thiago era o Arnaldo Oca, que faz uma primeira revisão do que vem dos tradutores. Então, eu consigo, mesmo não sendo eu mesmo, ter uma ideia do que a gente está recebendo. Se a tradução está bem apurada, se é como a gente quer ou não. Então, é bem complicado essa parte de tradução de línguas muito distantes da nossa. Se você se especializar nesse tipo de tradução, talvez você não tenha tanta oferta de trabalho, mas se você consegue entrar no mercado e você tem algumas dessas traduções, seja bom, se especialize, porque sempre vai ter trabalho para você, tá? Só que aí a gente cai no que a Dilma falou. Você tem que sempre ter comprometimento com o que você está fazendo. É sempre muito importante. Quando eu saí da Conrad, eu comecei a fazer algumas traduções de quadrinhos. Por causa de tudo que eu tinha vivido lá, por toda a minha experiência como editor, eu trabalhei 3 anos e meio lá, eu comecei a fazer tradução de quadrinhos da Disney.
E foi um processo bem interessante. Tradução de quadrinhos tem várias particularidades também, assim como a tradução de dublagem. Em geral, mesmo com a evolução da tecnologia, como FTPs e etc e tal, normalmente o ideal é que você pegue o álbum que vai ser traduzido, a revista que vai ser traduzida, xeroque ela inteira e mande para o seu tradutor, ou o seu tradutor vai lá e pegue na editora. Por quê? Porque você precisa numerar as páginas e numerar os balões que você está traduzindo. Você precisa indicar o que você está fazendo. Então, em geral, você vai numerar página 1, 2, 3, 4, 5, whatever, e aí, página 1, balão 1, 2, 3, 4, 5, seguindo a ordem de leitura, tá? Pode ter certeza que você vai esquecer um ou outro balão, sempre acontece, faz parte. E é importante que você traduza absolutamente tudo. Então, por exemplo, no caso dos mangás, antes, né, como eu mostrei, tem muita onomatopeia, né, sons. Então, você precisa fazer essa tradução também. Em outros quadrinhos, às vezes tem menos, mas é importante que você também faça. Então, você tem que numerar tudo isso. Você tem que... E aí, arquivo de Word normal, não precisa ter uma fonte definida. Página 1, balão 1, e vai fazendo a tradução. Normalmente, isso é o básico de tradução de quadrinhos, tá? Eu comecei a fazer tradução de quadrinhos, e depois de um tempo, na verdade, eu acabei entrando novamente em uma outra editora e trabalhando com outro tipo de quadrinhos que não o japonês. Então, eu comecei a editar quadrinhos americanos, quadrinhos europeus. Então, eu comecei a ter contato com traduções bem diferentes do que eu estava acostumado, tá? Essa experiência me levou a conseguir depois também começar a fazer traduções diferentes. Eu acabei ficando 4 anos lá na Pixel, trabalhei com uma gama bem diferente de títulos, e aí entra aquilo que eu estava falando para vocês, né? Diferentemente do japonês, era muito mais fácil para mim, como editor, trabalhar com títulos que eu entendia quando vinha do tradutor. Eu entendia o original e eu conseguia dar uma olhada e saber o que eu podia pedir ou cobrar dos meus tradutores, né? Tanto inglês quanto francês, né? Eu falo inglês, francês e espanhol, mas não falo japonês, infelizmente. Pode ir. Isso me levou a eu fazia uma tradução ou outra, e quando eu saí da Pixel, por causa das amizades que eu fiz na Ed Ouro e por causa de todo o trabalho que eu já fazia, eu comecei a receber mais propostas de tradução de quadrinhos, e uma amiga minha falou: olha, eu queria que você traduzisse um livro para mim. Ela é editora, é a Mariana Rolheira, inclusive ela que trouxe a série Game of Thrones para o Brasil quando ela trabalhava na Leia. Eu pensei comigo: poxa, será que eu consigo traduzir um livro, né? Já fiz uns quadrinhos e tal. E aí eu topei e peguei esse livro para fazer. Ela falou: tem um livro que é a sua cara. Eu falei: é mesmo? Qual que é? E aí era a versão masculina daquele Comer, Rezar e Amar, que é o beber, jogar e foder. E foi uma experiência muito legal. Eu gostei muito de traduzir um livro, apesar de ser uma experiência diferente. Como eu falo para vocês, por mais que cada tipo de tradução tenha uma particularidade, o básico é o mesmo. Se você pesquisar, tiver comprometimento com o que você está fazendo, claro, se tiver já um bom conhecimento de tradução, você vai conseguir fazer. Depende de você. Mas os requisitos em geral são os mesmos. Se você aprender as particularidades de cada tipo de tradução, você vai conseguir fazer. Depende de você. Estudar, pesquisar e saber. Esses 3 quadrinhos que eu fiz,
E a partir daí eu comecei a trabalhar só como tradutor. Tá? Depois que eu saí da Pixel de Ouro, eu passei a trabalhar só como tradutor. Então, comecei a pegar muitas coisas, livros e quadrinhos. E aí, o que acontece é que cada quadrinho e cada livro que você pegar, você vai ter particularidades bem diferentes, níveis de dificuldade diferentes, de muito texto ou pouco texto. Por exemplo, o Bowling Strips foi um dos trabalhos mais difíceis que eu já fiz. Por quê? Porque é um quadrinho da década de 70, humor negro britânico, né? E a primeira parte toda, que são as tiras inclusive da capa, né? Que é o Papa e a dançarina. Ele é tudo escrito em... Nossa, 5 minutos já, não falei nada. Ele é feito todo em rima. Então é um humor negro britânico da década de 70 em rima. Pois os caras da Nemo me pagaram bem para fazer essa tradução, e mesmo assim eu acho que não valeu a pena pelo trabalho que eu tive. Mas claro, eu julgo que não valeu a pena, óbvio que valeu a pena, e foi muito legal porque foi uma experiência muito bacana para mim. Uma coisa muito importante quando você faz tradução de quadrinhos é você conversar com o seu editor. Primeiro você tentar saber o que ele quer de você, o que ele espera que você faça a tradução, porque cada editora vai ter uma exigência diferente. Em geral, do mesmo jeito que a dublagem, o quadrinho você também não pode ou não deve usar aquela linguagem mais correta do português. Você não pode ter um herói lutando com o vilão e devolva-me esse dinheiro agora. Não dá, né? Você não pode usar para o tempo inteiro. Você tem que usar pra muitas vezes. Claro que depende do que você está traduzindo. Algumas horas cabe mais, outras horas cabe menos. Mas em geral, a linguagem coloquial é muito requerida em tradução de quadrinhos. Mas é claro que é importante você conversar com o seu editor e perguntar antes para ele o que ele quer que você faça, o que ele espera de você. Então, tradução de quadrinhos dá essa liberdade. É muito importante também, em geral, que você vá além, que você não faça a sua tradução. Se tiver alguma coisa lá diferente, faça uma pesquisa, coloque uma nota, ainda que a nota seja só um comentário para o seu editor, porque muitas vezes, eu particularmente gosto muito de notas de rodapé em quadrinhos, ou mesmo glossário no final da revista, ou no mínimo de saber alguma curiosidade que eu nem vou colocar depois no quadrinho, mas aquilo vai me mostra o comprometimento do meu tradutor e ao mesmo tempo enriquece para mim e para ele o contato que nós temos com aquela obra. Então, eu acho isso bem importante. Eu sempre tentei fazer isso como tradutor e eu gosto também que os meus tradutores, por exemplo, façam esse algo a mais. Claro, se você não fizer, não é por causa disso que eu não vou gostar de você e que o seu editor não vai gostar de você. Mas sempre que possível, isso é importante. A pior coisa que você pode fazer é, 1, não falar nada e chegar no prazo e não entregar. 2, desaparecer, não responder e-mail. Isso é péssimo, mas muita gente faz. Se você tiver dúvida em relação ao que você está fazendo, pergunta. Hoje em dia é tão fácil, né? Manda um e-mail, liga. É tranquilo. De novo, vocês podem achar absurdo isso que eu estou falando, mas, gente, eu vejo isso todo dia. As pessoas somem, as pessoas não perguntam, e aí vem umas coisas estranhas. Então, e aí, como eu já falei, né? Ir além do que foi pedido é sempre bacana. Sei lá, pode ser um diferencial. Isso é só se você trabalhar só como tradutor, se você for freela, essas coisas são importantes. Tenha disciplina. A disciplina do trabalho do tradutor é sempre bem importante, porque senão você não vai conseguir cumprir prazo.
E a disciplina com dinheiro é bem importante, porque vai ter mês que você vai ganhar, vai ter mês que você não vai ganhar. Então é muito importante que você faça uma planilha e um planejamento, porque dá sim para viver como tradutor. É até engraçado, porque foi uma conversa que eu e o Érico tivemos quando ele estava começando a fazer traduções, e ele mandou um e-mail perguntando: olha, dá para viver como tradutor? Eu falei: claro que dá. E aí hoje ele é um dos mais famosos tradutores de quadrinhos. É verdade, traduz um monte de coisa para um monte de gente. Então dá sim para você viver com tradução, mas principalmente se você tiver disciplina, se você não desaparecer. É bem importante ir a eventos, conhecer pessoas, porque tudo isso pode virar trabalho em seguida para você. Descansar em algum momento, porque às vezes quando a gente trabalha como freela, como tradutor, você tem a tendência a trabalhar o tempo inteiro. Isso é incrível, mas vai chegar uma hora que é ótimo. Se você trabalha o tempo inteiro, quer dizer que você tem muito trabalho, maravilha. Só que isso vai cobrar de você em algum momento. Você vai começar a acumular horas demais, vai começar a perder prazos e a qualidade do seu trabalho vai cair. Então, cuidado com isso, experiência própria, tá? E cuidado com as redes sociais, né? Hoje é muito fácil você se perder e ficar ali. Você dá uma olhadinha no Facebook, eu faço meia página. Vou dar uma olhadinha no WhatsApp. E com isso, o seu prazo vai para a cucuia. Então, na verdade, isso entra, claro, em disciplina, né? Mas é um detalhe bem importante. Hoje em dia, sei lá, você pode usar algumas ferramentas aí que travam as suas redes para você conseguir trabalhar. Tem vários tipos de coisa que você pode fazer, mas cuidado, é muito fácil se perder na internet. Bom, é mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Meus contatos, se vocês tiverem dúvidas, eu vou estar por aqui o dia inteiro, mas também vocês podem me escrever perguntando o que vocês quiserem. Se alguém aí souber japonês, pode me mandar currículo. E é isso, gente. Obrigado. Muito obrigada, Cássio. Vamos inverter a ordem aqui, pedindo dos apresentadores. Então, vamos dar continuidade então com o Érico Assis, que é tradutor, jornalista e pesquisador. O Érico, como tradutor de quadrinhos, colabora com as editoras Companhia das Letras, Panini, WMF Martins Fontes e outras. É crítico de quadrinhos da Folha de São Paulo e colabora com os sites Omelete e Blog da Companhia. Atualmente, o Érico também é doutorando aqui da PEGET. Mais importante que bom. Obrigada, Thay. Alô? Oi, gente. Tudo bom? Bom dia. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Como já apresentou, né? Em primeiro... Vou ficar aqui, né? Em primeiro lugar, eu sou colega de alguns de vocês aqui no PEGET, eu faço doutorado, estou no último ano. A tese está andando. Mas 80% do meu tempo, nos últimos 4, 5 anos, são como tradutor. Eu faço tradução literária, faço tradução mais de quadrinhos, né, mas eu não tenho muita... Por mais que eu tenha entrado nesse mercado como tradutor de quadrinhos e querendo ser tradutor de quadrinhos, a gente acaba não tendo muita opção e pegando outros trabalhos também, como a literária acabou aparecendo. Eu, como aluno aqui, né, eu venho a vários eventos com tradutores profissionais, já participei dos outros 2 colóquios aqui como ouvinte, e o que eu mais gosto nesses eventos é quando tem um tradutor profissional aqui falando da sua rotina. E quando veio a Denise Botman, quando veio o Paulo Henrique Brito, quando veio o Caetano Galindo, mesmo que eles não falassem aqui na frente, depois eu conseguia parar eles aqui fora e perguntar: tá, mas de que hora que você trabalha? Quantas páginas produz por dia? Como é que você lida, em quantas etapas você faz uma tradução?
Como é que se faz a linguiça, no final das contas? Esse tipo de coisa que eu queria saber, além claro, das soluções geniais que todos eles criam, que é muito legal de ver aqui, sem dúvida. Eu queria saber desse dia a dia, como é que é o cotidiano do tradutor. Então, quando fui convidado para falar aqui no colóquio, eu pensei em fazer uma fala justamente sobre a minha rotina. Espero que vocês não durmam. A minha rotina se baseia muito no Excel. Tá pequenininho aqui, não é para vocês verem tudo mesmo. Tá? Aqui são dados confidenciais. Mas desde que eu comecei a ter a maior parte da minha renda na tradução, eu resolvi que eu deveria organizar tanto o meu tempo quanto, obviamente, a minha renda. Então eu tenho metas semanais, diárias, dá para dizer, mas mais semanais do que eu tenho que produzir dos trabalhos que eu estou fazendo durante aquela semana, aquele mês, etc. Vocês vão ver aqui que tem um lado dos dias do mês passado no caso, abril, e ali em cima uma seleção de trabalhos. Não é cada coluna um trabalho, mas tem etapas ali de vários trabalhos. Em abril, por exemplo, eu estava conduzindo acho que são, depois eu mostro aqui, mas acho que são 10 projetos. Eu tenho uma coisa que eu acho que eu já descobri que não é particular. Tem gente que faz assim também, mas é uma coisa que tem a ver com a minha personalidade, talvez. Minha falta de paciência, na verdade, de não conseguir fazer um trabalho só de cada vez. Não consigo pegar um livro e traduzir ele das 8 da manhã até as 8 da noite todo dia. Eu vou passar nele umas 2, 3 horas e depois daquilo o trabalho começa a decrescer, começa a não render mais. Então o que eu faço é passar para outro trabalho. Então ao longo de um dia eu acabo mexendo em 2, 3, 4 traduções. Então sempre em etapas variadas. Eu vou falar de como organizo essas etapas aqui. Então quando tem ali várias colunas de projetos, na verdade são vários projetos com etapas quebradas ali. Então só para dar uma ideia, um pouco ampliando um pedacinho, tinha um livro que estava do Palahniuk, o autor do Clube da Luta, tradução do Cassius, vai traduzir outros livros desse autor, que já estava nas etapas 2 e 3, nesse mês de abril. Ali tem o número de toques que eu fiz nesse dia, na revisão desse livro. A fase 2 é de revisão, depois eu explico. Aí tem um outro trabalho, o Squeeze e Dr. Quint, depois um outro livro sobre o Tetris, que está em 3 etapas ali. Um livro chamado A Wrinkle in Time, também ali é o número de toques que eu fiz naquele dia. E depois começam alguns quadrinhos, como Hinterkind, que é ali o número de páginas. Por que alguns estão em toques, alguns estão em páginas? Porque é o jeito como eu recebo por eles. Então eu tenho que marcar ali quanto que eu fiz por dia, e isso no Excel já me dá ali quanto que eu ganhei naquele dia para fazer esses trabalhos. Então isso me dá uma noção de quanto que eu estou rendendo diretamente na minha conta. O que eu falei das etapas? Todas as minhas traduções eu faço em 3 etapas. Tem uma primeira versão, que é a versão que eu faço quase sem dicionário, que é a versão mais rápida da tradução, que é a F1. Tem uma segunda versão, que é a primeira revisão do texto, em que eu começo a revisar na tela mesmo, revejo o quadrinho, aqui no caso é uma tradução de quadrinho, revejo o quadrinho, vou lendo de novo o que eu escrevi na versão 1, vou corrigindo algumas coisas, vou tomando algumas decisões de termos que eu vou seguir ao longo do quadrinho. E tem uma terceira versão, que é a revisão que eu faço com material impresso e muitas vezes lendo em voz alta. Esse é um método que me ensinaram logo no início que eu comecei a traduzir. Depois eu descobri que o Paulo Henrique Brito é o que mais defende esse método, inclusive essa tripartição, essas três fases de tradução, e essa última fase que você lê em voz alta, sendo uma tradução de diálogo, sendo uma tradução de prosa, sendo uma tradução do que for, você lê em voz alta para você encontrar
melhora o português ali naquele texto. Aqui nas 3 versões que eu coloquei desse mesmo texto, eu guardo as 3 versões sempre, vocês vão ver ali marcado em vermelho, né, o que foi mudando ao longo dessas revisões. Então, esses foram os 10 quadrinhos e livros que eu traduzi, em que eu trabalhei durante abril. Alguns já tinham vindo de março, alguns eu estou fazendo ainda esse mês, mas ao longo do mês geralmente pode passar uns 10 projetos, 8, 15. Tem projetos que vão levar alguns dias, 3 dias, 4 dias, tem projetos que vão levar 3 meses. O que interessa para mim, pelo menos, para o meu método de trabalho, não sei se recomendo, mas é como eu funciono, é intercalar vários projetos ao mesmo tempo e no mesmo dia. Eu realmente não consigo dar conta de ficar um dia inteiro em cima de um mesmo livro, trabalhando no mesmo texto. E tem coisas variadas aqui. Aquele My Favorite Things Monsters é um quadrinho, uma graphic novel, esse termo de quadrinho para livraria, que é um quadrinho de 400 páginas, se passa na década de 60, tem um linguajar daquela época, é todo desenhado, a letra desenhada também à mão, então tem várias coisas que eu tenho que cuidar ali quando vou passar para a editora, o que vai ser traduzido, o que não vai ser, porque é o desenho, a manuscrita da autora. Tem quadrinhos mais, não é bem super-herói, mas é estilo super-herói, é produzido conforme o método de quadrinho americano. São quadrinhos geralmente mais fáceis, mais tranquilos. São quadrinhos de 150 páginas que você faz em 4, 5 dias. Que mais? Tem uma coisa extremamente curiosa que me aconteceu agora, pelo menos foi a primeira vez que aconteceu comigo, que me passaram a tradução de uma adaptação de literatura para quadrinhos chamada A Wrinkle in Time, já está traduzido no Brasil como Uma Dobra no Tempo, tem aqui à esquerda inferior. E uns dias depois de começar a tradução desse quadrinho, me passaram a tradução da versão em prosa, original. E agora eu estou tendo que acertar as duas. São editoras diferentes ainda por cima. Então eu tendo que acertar como é que vão ficar as duas. Inclusive no inglês elas são muito idênticas no texto. Então são trabalhos variados. Eu não tenho um tipo de quadrinho específico que eu traduza. Não tem um tipo de literatura que eu traduzo, não dá para eu me colocar para o mercado dessa forma. Eu tenho que ser versátil, eu tenho que me colocar como tradutor, ponto. Eu acho que eu coloquei antes, mas eu traduzo basicamente do inglês, eu traduzi do francês e traduzi também português e inglês, mas 95% das minhas traduções são do inglês para português. Como o Cássio estava falando antes, uma tradução de quadrinhos, ela é um documento de Word, em que você tem você não mostra, não entrega essa página, a página é só para mostrar o que eu estou vendo, e é aqui que eu traduzo. Você tem lá o número da página, você numera as ocorrências de texto, na ordem de leitura. Geralmente essa ordem de leitura é bastante clara, principalmente quadrinho americano. Quando você tem alguma coisa distoante ali, ou, por exemplo, tem nesse quadrinho chamado Unfollow, tem tweets dos personagens, então eu coloco ali a marcação que tem um tweet. Tem um personagem que fala com uma fonte diferente, por mais que a pessoa que depois vá aplicar essa fonte vá ver o quadrinho, vá saber, é bom você indicar para ela, tem uma fonte especial do personagem X, Rubinstein aqui no caso. Esse aqui é um documento de tradução, um quadrinho. É um documento de Word. 6 páginas de Word para 20 páginas de quadrinho. Esse quadrinho aqui tem pouco texto, mas dá certa referência para o quadrinho contemporâneo, americano principalmente. Ele é bem sucinto. Geralmente se conta muito mais pelas imagens do que pelas falas. Uma foto meio ruimzinha, mas esse é meu ambiente de trabalho.
Tem um monitor de cabeça para baixo e o meu monitor de onde eu escrevo, né? Isso aqui dá para você fazer também com um iPad e um monitor, mas é sempre bom ter essas duas telas, isso me ajuda bastante desde que eu comecei a trabalhar com tradução de quadrinho. Tem um bonequinho do Dr. Destino ali também que me ajuda. Ele fica balançando enquanto eu digito, então se ele para quer dizer que eu estou perdendo. Sim. E os monitores que fazem isso, né? Não são todos. Eu fui atrás de um que eu pudesse virar. Já que eu trabalho com quadrinhos, a página de quadrinhos é assim sempre, né? Eu precisava nunca fizesse isso. Mas como eu disse, dá para você fazer com o iPad do mesmo jeito. O iPad é legal que você amplia bem rápido. Hoje é bastante raro, mas eu já recebi bastante livro só em papel, né? Geralmente vai ser no PDF. Então esse outro grande parceiro meu é o Leitoril, que é um negocinho que segura o livro aberto. Isso daqui é ridículo, esse negócio custa, sei lá, R$15, mas as pessoas não sabem que existe. Eu demorei para descobrir que existia uma coisa dessa, e isso aqui me ajudou pra caramba. Quando não tem o digital. E aí, tem o meu outro Excel. Na verdade, tenho 3 Excels, né? O primeiro Excel, aquele lá de registrar o trabalho diário, o de orçamentos, e esse. E esse aqui é o de registro de tudo que eu produzo. E eu costumo marcar, né, quando é que comecei, quando é que terminei, quando é que saiu um quadrinho. Isso aqui é o que eu já fiz nesse ano. E algumas coisas estão começadas e não terminadas, como estão marcadas ali em verde. Né, eu tento fazer uns gráficos ali de quanto que o quadrinho tem de texto, né, em relação às páginas, para chegar nos números. Isso aqui não... A intenção de mostrar isso daqui, gente, é tentar colocar como é que é um tradutor profissional no mercado atualmente. Pelo menos eu coloco a minha experiência aqui, né, e eu acho que ela se fecha com de alguns outros. Então, o que eu registrei em 2016? São 45 projetos de tradução. Tá? Tem ficção, tem não ficção, tem livros sobre quadrinhos, tem... Trade paperback é um formato que tem do quadrinho americano, que é uma coleção de umas cento e poucas até 200 páginas. Tá? Então foram 26 dessas em 2016. Tem total de páginas de quadrinhos que eu fiz, total de páginas de prosa, deu quase 7 milhões de toques. Como eu disse antes, né, um projeto mais comprido do ano passado, levou 94 dias contínuos. Tem projetos que levam mais, mas porque tem pausas no meio, que a editora fala, não, você para esse e começa esse, depois retoma aquele anterior. Tem projetos que levam 3 dias. Tem quadrinhos ou outros livros que você entrega e eles saem daqui a 2 meses. Tem quadrinhos que saem daqui a 4 anos. Você começa o processo, depois que a editora vai fazer com aquilo, é com ela, não é mais comigo. Mas tem trabalhos que eu fiz em 2009 que não saíram ainda. Eu acho que não vão sair. E eu trabalhei no ano passado com 11 editoras. Geralmente, quando você trabalha com uma editora, você começa a trabalhar com uma editora e eles gostam do primeiro trabalho, eles te passam o segundo em seguida, não necessariamente parecido com aquele primeiro, mas você vai criar uma relação de quase funcionário daquela editora, né? Por mais que a gente não seja funcionário, você acaba seguindo, tendo uma relação contínua com as editoras que eu trabalho. Ou só param de mandar mesmo quando eles estão com algum aperto, e como a gente teve crises agora recentes, né? Algumas editoras pararam de mandar. Não foi nada pessoal, espero. Aí a parte pior, né, de como é que se faz a linguiça, quanto ganha o tradutor. Os valores que estão aqui não são eu que defino, geralmente é a editora que passa valores para a gente. Raríssimos casos, uma editora pediu orçamento. Tá? Isso é bastante incomum no mercado. E o que eu tenho de
os trabalhos atualmente são nessa faixa de trabalhos de prosa e trabalhos de quadrinhos. Quadrinhos vocês vão ver que varia bastante. As editoras que trabalham só com quadrinhos, elas têm umas tabelas bem baixas, geralmente, bem são mais organizadas. E as editoras que trabalham com prosa e que nos anos recentes começaram a trabalhar com quadrinhos, elas não tinham padrão nenhum, inventaram alguns padrões que às vezes são bem legais em termos financeiros, e ou não tem padrão nenhum, você tem que educar elas um pouco de como é que se coloca um quadrinho. Tem algumas que pagam por página de quadrinho, e que eu acho que não é o mais interessante, e tem editoras que pagam por lauda, e uma lauda diferente da lauda de prosa, que eu acho que é o mais, eu diria que é o mais correto. Por que eu acho que é mais correto pagar por lauda também em quadrinho? A página de quadrinho ela pode ter uma fala de 3 palavras, ou pode ter um discurso de, sei lá, que daria 3 páginas de prosa. E vai variar bastante a quantidade de texto que você vai botar na página de quadrinho. No quadrinho americano, por exemplo, você tem páginas lá que não tem nada, e você vai ter páginas que vai ter uma conversa entre 3 personagens sobre filosofia. E se você paga por página de HQ, você acaba recebendo a mesma coisa por essa página com nada e a página com tudo. Então eu acho mais justo, tanto para o tradutor quanto para a editora, fazer essa conta por lauda. Por mais que a editora não consiga prever antes quanto é que vai sair essa tradução. Na 90% dos casos, o tradutor cede totalmente os direitos da tradução. Depois que você entrega, ela não é mais sua, tanto no sentido de alterações que vão ser feitas por casos da vida, né, editores e tudo mais. Várias outras pessoas que vão passar aqui no trabalho, quanto a questão de direito mesmo de utilização, né, daquela tradução. Tem 1 ou 2 editoras que em alguns projetos atualmente elas dão a participação de lucro para o tradutor, mas a grande maioria não faz isso. Mesmo quando dão, esse lucro nunca vem também. Mas eu tenho o meu site, que também é uma forma de organização minha e para contratantes, né? E já me serviu, já vi gente que me descobriu pelo Google. E que eu registro aqui todos os trabalhos que eu faço. Tem aqui uma lista, né, de tudo que eu já publiquei. Tem links para as editoras, para ter o dado completo de cada publicação, né, o que está para sair ainda, separado por áreas. E tanto eu colocar um site que nem esse, quanto eu divulgar o que eu faço via redes sociais, via Twitter, via Facebook, isso eu vejo que me ajuda bastante profissionalmente. Meu nome fica mais difundido entre editores e isso ajuda a manter esse fluxo de trabalho, né, que ajuda a financiar o colégio da minha filha. Bom, tá aqui alguns trabalhos, né, tem algumas capinhas. A ideia aqui mesmo é justamente colocar, né, o que é esse dia a dia de trabalho. Eu tentei expor aqui o que eu faço, como é que é esse meu cotidiano. Você pode depois fazer perguntas, fiquem à vontade, né, e espero que tenha dado uma ideia de como é que é esse trabalho diário do tradutor. Obrigado. Obrigada, Rael. Nosso último participante então, é o Fernando Scheib, que é doutor em literatura aqui pela UFSC, é tradutor e editor. Tenho aqui a informação que ele teve a sorte,
isso, né? Eu tenho aqui informação que você teve a sorte de engatar com a editora Nemo e traduzir pedestais como Múbius, Penélope Bagier, Henri Bilot, Gauthier, François Bourgon, Margot Motin, Sibylline, Frédéric Peters, Céline Frépon, também traduziu Mallarmé, Catherine Malabou, Raymond Roussel, não sei se é Arlette Farge, Michel Foucault, Sabina Loriga, Gabriel Tarque, César Aira, Marcel Detienne, etc. Muita coisa de Georges Bataille. Isso tem uma vasta lista aqui de nomes. Né? Em 2015 foi tutor do ateliê francês-português da Fábrica de Tradutores e coordena atualmente, ao lado de Marina Moros, a editora Cultura e Barbárie. Bem-vindo. Bom dia a todos. Então, como epígrafe, digamos, para minha fala, eu vou ler uma coisinha que é um livro do Georges Bataille, que eu traduzi lá para Autêntica, Experiência Interior, e ele diz o seguinte: dentro da comunidade, alertar aquele que formou sua inteligência na universidade. Ele não pode compreender. Falta-lhe um elemento essencial: diferença entre estado doméstico e estado selvagem, montanha e planície. É uma pequena provocação, na verdade isso está como uma nota no livro, né? Faz parte assim, das coisas que ele escreveu em torno e que não publicou e que entrou na edição. Por que eu trouxe isso? Eu vou tentar falar um pouco dessa questão da linguagem, né? Acho que os nossos amigos aqui já falaram bem dessa questão toda da edição. O Érico deu essa lição do nosso dia a dia. Eu não sou tão articulado e muito menos tão organizado quanto o Érico. Eu tenho um problema sério na minha vida de tradutor. Eu sou muito monogâmico, né, no meu trabalho, principalmente com a editora Autêntica, que, por sorte, é um grupo editorial. Então, eu costumo trabalhar com os livros da Autêntica, como já traduzi 6 livros do Georges Bataille para a Autêntica ela mesma. Eu trabalho com a Vestígio, que é uma coleção que está ainda se encontrando, porque começou como romances policiais e não vendeu muito, agora estão tentando essas coisas. O próximo livro é muito engraçado, que em francês ele se chama Um Saco de Bolinhas de Gude, e eles já têm um título em português, que é Meninos que Enganavam os Nazistas. Eu quero participação, porque eu sou que nem, né, comigo é 100%, nunca recebo depois. Desse eu falei, eu quero participação nos lucros dessa porra, porque isso daí tá com cheiro de best-seller. E trabalho com a Nemo, né, que eles nem sei direito quando eles começaram, mas começaram com um trabalho muito bacana de HQ. E o diretor da Nemo é o Arnaud Van, que é um francês que está no Brasil há muitos anos e que a gente se entendeu, né? Por isso que eu tive a sorte de engatar com a Nemo. A gente se entendeu desde o começo e como ele é francês, ele tem a tendência a trazer muita coisa para o francês. Então isso para mim facilitou. É o contrário do Érico, né? 99% do que eu faço é do francês, mas também faço do italiano, do espanhol, e estou começando a fazer do inglês. Veio nessa de alguém pergunta, você traduz? Traduz. Traduz mesmo. E aí corre atrás, né? Tá. Essa questão, né? Eu sou fruto disso daqui, né? Desse lugar maravilhoso, onde a gente tem a oportunidade de estudar, conhecer, papapá. Fiz toda a formação aqui e depois virei tradutor, meio que por acaso, por sorte, por contatos, essa coisa. E eu sinto isso, né? Eu sinto que isso é muito importante. Aqui é um lugar muito importante, onde a gente aprende muita coisa, mas eu vejo um problema nessa passagem, né, da academia para a vida real, digamos, do tradutor, e é um problema de linguagem. Né? A gente pode citar assim, os caras que têm a ver com esse ambiente, por exemplo, Roland Barthes, que falava, né, de uma revolução permanente da linguagem,
da importância política de a gente não se congelar no fascismo da língua, que nos obriga a dizer as coisas de uma maneira tal, e tentando, né, assim, em alguns pequenos intervalos, porque tradutor é foda, a gente tem que ficar malhando, então eu tive muito tempo para preparar isso. Mas aí pensei, não, vou tentar ler algumas coisas sobre tradução de quadrinho, e aí começava a ler um texto assim mais acadêmico. Puta que pariu, isso não dá pra ler, não dá, não. Aí eu queria dar um exemplo, você pode botar aqui, vou fazer uma sacanagem, isso primeiro, passa, cadê? Será que pular? Ah, não, caralho, não, eu não botei, tá no pendrive, não tá nessa versão, mas a minha brincadeira era a seguinte, pode voltar lá pro primeiro. Minha brincadeira era o seguinte, eu peguei um trecho da pilha, né, do Érico, em que ele fala que nem gente, né? Ele diz, porra, esse ano foi foda, 2016 foi merda pra todo mundo, né? E não consegui pagar meu IRPR, não fiz ainda atrasado com IRPR, tá. E aí depois peguei o resumo do texto dele, que saiu numa revista, a Tradterm, né, que a gente publicou, e aí ele não falava mais que nem gente. Né? Vocês já leram Macunaíma, quando ele fala, né? Não, o brasileiro tem uma mania, ele, quando pega na caneta, quer falar que nem português, não sei o que lá. Então ele fala uns negócios que são interessantes, que podem ser úteis para a gente pensar aqui, né? Tipo, ingerência do tradutor somente, não sei aonde, indissolubilidade da mancha gráfica, né? Indissolubilidade. E é isso, né? Essa diferença. Então, o que eu acho que a gente tem que buscar, né, tentando essa coisa da tradução, a gente é uma espécie de funâmbulo, né? Eu diria mais do que entre as duas línguas, porque eu tenho um amigo que escreveu um ensaio chamado Tradutores, Funâmbulos e Outros Nefelibatas, pensando nesse equilíbrio entre as duas línguas. Mas pensando de ontem para hoje, você pensa, não, é mais um cabo de guerra em que a gente puxa para a nossa língua e tem que chegar na nossa língua e pronto, não tem essa. Né? E cada vez mais eu me sinto mais livre, mais escritor enquanto tradutor, mais preocupado com o resultado de chegada. Né? Eu acho que no começo a gente tem essa coisa da fidelidade, e é claro, isso também varia muito de texto. Quando eu traduzo uma porcaria aqui do Jorge Bataille, eu fico realmente muito preocupado em tentar dizer em português aquilo que ele estava tentando dizer em francês. Quando eu traduzo uma HQ, dependendo do tipo de texto, cara, eu estou me convencendo cada vez mais. O importante é o efeito que eu vou conseguir criar em português, né? Porque é isso, é muito mais... Bom, mas claro, vai ser sempre uma coisa meio dialética, um processo dialético, e a gente vai chegar a sintomas, nunca uma síntese final, nunca a um resultado final perfeito, né? Mas a gente vai tentando. Então, chamando atenção para isso, tem que buscar essa linguagem de verdade, né? E por que eu falei nessa coisa do funâmbulo? Porque daí, eu venho dessa formação acadêmica, no começo para mim era difícil falar eu vi ela, era difícil, né, botar um pra em vez de um para, e putz, fui me soltando. E por outro lado tem a coisa da editora, né? Esse, por exemplo, dos meninos que enganavam os nazistas, a diretora já me escreveu, olha, nada de palavra difícil, né? Não quer nenhuma palavra. E assim, ela adorou uma tradução que eu fiz agora recentemente, que é de um livro que se chama Eu Venho de Alepo, é o depoimento de um refugiado sírio que está na França, que era professor de francês na Síria, mas que, assim, né, fala um francesinho bem mequetrefe, escreveu o livro como jornalista. Então são aquelas frases: caiu uma bomba na minha casa, a gente teve que se mudar. Sei lá, não tem... como se você dissesse, plá, né? É plano, não tinha nada assim, não tinha nenhuma dificuldade. Então eu traduzi praticamente literalmente e ela adorou, porque tá tudo muito fácil, né? Só que às vezes ela quer essas coisas assim mais comerciais e me dá um livro, porra, cheio de jogo de linguagem, cheio de sutileza, cheio de referência cultural, e ela quer que fique igual a esse. E aí, putz, né? Eu falei pra ela, pô, quando já é bolacha Maria em francês, é fácil para mim fazer bolacha Maria em português, mas quando é biscoito fino, né?
transformar em bolacha Maria molhada no Nescau, assim. Dói um pouco, inclusive, mas tô me adaptando, né? Tô me adaptando. Bom, queria brincar com alguns exemplos, né? Eu acho que isso também é um conceito que eu dou. Vocês querem, né, treinar essa coisa de tradução, pega as coisas mais difíceis, assim, mais cheias de jogo de palavra, de jogo entre as palavras e as imagens. Pega essas coisas, por quê? Porque aí você é obrigado a se libertar. Você não tem como fazer aquilo literalmente, não vai funcionar. Não vai funcionar, você vai ser obrigado a botar a criatividade para funcionar, como já falou aqui, como, né, todo mundo aqui já falou, você é obrigado a ir aprendendo. Então é o que os franceses chamam de contrainte, né? É essa, você está numa situação que é um perrengue, que tem uma restrição formal, uma coisa, e isso te obriga a ir além. Então eu traduzi, né, esse, sei lá se é uma graphic novel, o que é, mas é uma tendência, assim, antes eu traduzi muito Moebius, os caras assim são, a alta literatura da HQ, mas ultimamente, né, sempre essa questão do mercado, a Nemo tem pedido muitas essas coisas mais autobiográficas, mais, assim, né, a moça que tá, esse é bem divertido, é muito inteligente essa moça, e digamos que o que ela diz é que não importa a idade que uma mulher tem, né, no caso ela tem 30 e poucos, quando se separa volta a ter 14 anos. E aí eu peguei alguns exemplos, pode passar o primeiro aqui? Bom, então, né, não são bem quadrinhos, são esse tipo de coisa aí. E aqui eu tive um exemplo bem difícil de contraste, né? Elas estão voltando da balada, ela lembra que a babysitter talvez já esteja dormindo e antes de chegar ela resolve mandar uma mensagem avisando que está chegando. E, né, o problema aqui é o autocorretor. Então ela diz, je suis en route, né? Eu estou a caminho, route, né? que é caminho. E o resultado final, que deixa ela revoltada, dizendo, ai que merda, je suis en rue. Rue, em francês, é sil. Né? Então, em vez de estar a caminho, ela que está voltando da balada diz, eu estou no sil. Tá. Aqui, além desse problema que eu estou falando, é interessante porque também tem uma questão que vai aparecer na minha versão, que é a do letreirista como co-tradutor, como diz o Eric também, né? Porque aconteceu que não ficou do jeito que eu queria. Pode passar? Bom, então eu tive que resolver esse jogo de linguagem, né? Aí, na verdade, essa foi a minha primeira solução. Estou chegando, estou cagando. Né? Tá. Por quê? Porque não tem sexo, né? É um palavrão na puta. O que era interessante ela tá voltando da balada, tá falando com a babysitter. Vocês estão me ouvindo mesmo quando eu não ponho o microfone? Tá? Então é muito mais interessante se fosse realmente algo mais sexual. Então eu pensei, não sei, ainda não resolvi isso pra mim, né? Mas a proposta que eu fiz numa revisão foi: tô no trevo chegando, né? Claro, fica meio assim como mensagem, mas o resultado final para mim é bem melhor, que é tô trepando, né? Então eu queria que... Bom, em suma, né? Não é genial, ficou meia boca, não gostei do resultado, mesmo esse que eu estou propondo, eu prefiro, mas não é perfeito, mas é a típica situação que você tem que lidar, né? Quando já está ali no celular, não tem como, então assim por diante. Bom, a Dilma falou, né? Vocês acham que traduzir comédia é divertido? É divertido, mas ó, é foda pra caralho, você tem que malhar, né? Tem uns que dizem que é Kelly, né? Eu digo Kelly, né? É um belga que criou esse personagem que é o gato, que costuma aparecer em strips, assim, em tirinhas, mas ele fez alguns álbuns. E um desses álbuns foi a Bíblia Segundo o Gato, né? E eu me diverti horrores, mas também sofri horrores traduzindo. Teve uma história interessante, né? Quando a Nemo mandou por uma gráfica, eles não quiseram fazer, acho que deviam ser evangélicos, se recusaram a imprimir, né?
É um pouquinho forte, não é bem para crianças não, né? Porque, entre outras coisas, o gato, ele cria um carneiro e eles trepam e coisa e tal, então é um pouquinho herege. Bom, manda ver? Tá. Aí, putz, aqui é um caso clássico, né, dessa confronta entre o texto e a imagem. Quando você tem uma relação, digamos, necessária no original entre o que está escrito literalmente e a imagem que está aí, o que você vai fazer? Né? Então, Deus disse, voltemos a nossos carneiros. Revenons no mouton é uma expressão em francês que vem lá do século XIV, se não me engano, com a farsa do mestre Patelin, não sei se ele tinha visto isso, né? Nas primeiras fases da Universidade da Literatura Francesa, e quer dizer, vamos voltar para o nosso assunto, né? Então, uma expressão figée, uma expressão idiomática, né? Que quer dizer isso. Mas o que aconteceu? Mas ele ficou muito chateado porque o carneiro ainda não existia. Então ele pegou uma nuvem, atarrachou uma cabeça em 4 patas e no 6º dia Deus criou o carneiro. E aí o carneiro já queria dançar e o Deus pensou, caramba, eu não tenho sorte mesmo, criei um carneiro aqui. Tá, o que eu ia fazer com isso? Nesse caso, eu contei com uma grande ajuda. Foi o Alan Moore que traduziu para o inglês, antes de eu ter traduzido para o português, e fez um trabalho muito bacana, em contato direto com o Felipe, né? E que me deu muitas ideias interessantes. Vocês vão ver depois até que tipo de coisa aconteceu. Então, qual foi a solução dele? O caso que talvez gostasse foi ter que colocar uma nota, né? Normalmente, isso me surpreendeu na parte do caso, porque geralmente, não sei, a gente sai da escola de tradução literária pensando, não, se eu puder evitar a nota, melhor. Eu geralmente tento evitar, né? Mas aqui não teve jeito. Então o que ele disse, né? Bom, o Sr. Geluc, o autor desse livro, acha muito divertido ficar fazendo piadinhas idiotas, muitas das quais são intraduzíveis. Essa é a primeira de muitas, infelizmente para você, querido leitor, sobre carneiros. Revenons no mouton, quer dizer, vamos voltar ao nosso assunto, mas eu não posso dizer isso, porque tem a porra de um carneiro na figura, certo? Então, eu traduzi literalmente, é isso. Né? Bom, nesse caso, né, como já tinha isso, pode passar a próxima, eu resolvi brincar, né, ainda em cima disso, e fiz uma brincadeirinha que foi a seguinte: o coitado do Alan Moore, tradutor do gato para o inglês, teve que colocar uma nota explicando que Revenons no mouton, literalmente voltemos aos nossos carneiros, significa para os franceses, né, os francófonos, algo como voltemos ao assunto. Ainda bem que o leitor brasileiro é tão culto que não preciso dizer que essa é uma referência fácil do mestre Patelin, não é uma nota de tradutor. Então, foi uma tentativa de... Né, por quê? Você está traduzindo um livro de humor, você vai fazer uma nota acadêmica, não, você tem que tentar, né, brincar junto. Pelas risadas, acho que funcionou. Tem uma referência a Michel Foucault, se n'est pas une pipe, né? Então, tudo isso. Próxima. Tá. Essa foi uma coisa engraçada também, né? Bom, eles estão conversando aí, ele já foi criado e tudo. E aí vem essa frase: Maintenant, nous y en passé dans atelier de Moa, ou nous y en avoir pas mal de pain sur la planche pour relancer création de Moa y en avoir fait sur la terre. Estou lendo assim porque, de fato, em francês, está escrito de um jeito muito engraçado. E aí o Carneiro diz: por que ele insiste em falar para mim como se fosse um polonês originário do Congo? Na verdade, eu estava revendo agora para hoje e fiquei pensando, por que ele disse como se ele estivesse falando polonês originário do Congo e não como polonês originário do Congo? Mas vocês vejam que para um brasileiro, sei lá, não é uma referência muito presente, muito claro, em polonês originário do Congo. Sei lá, pensei no Joseph Conrad, mas ele não é originário do Congo, ele só foi do Congo. Tá.
Passa primeiro pro próximo. Isso. Na verdade, hoje é que eu tava vendo, cara, eu pensei, eu fiquei meio assim, me senti meio café pequeno, porque o inglês ele mandou bem pra caralho. E eu não prestei tanta atenção na dele, não era sempre que eu consultava. E agora eu pensei, eu teria que ter visto cada uma das soluções dele, pensado, porque era bacana. Então, bom, ele reproduz também, só que de um outro jeito, já mais giriático aí, não sei, a fala do Deus, e diz, por que ele está falando comigo como, vejam que ele já mudou, não como A1, mas como um congolês, rasta, gospel, cantor, um cantor congolês, rasta, gospel de Bombay. Então também foi uma solução, ele volta para minha, e aí eu pensei, por que ele está falando? Só que agora eu teria mudado, como se fosse, não como se eu fosse um índio de filme americano dublado em português, que foi uma referência cultural que me veio. Mim, chefe, todo sentado, querer. Bom, essa é mediana, vamos para a próxima que é mais divertida. Pode ir. Aí, essa foi também a questão do jogo de linguagem. Então, o Adão já tinha nascido, já tinha sido criado, mas ele ainda não tinha nome, já estava na puberdade, coitado, e nada de nome. Então eles estavam pensando que nome dá para o Adão. Então eles ficaram tentando lá, aí ele, que tal Jesus? Coloca uma cruz aí. Não, mas não é um bom nome, sei lá. Daí foram pensando, decidiram ir dormir, Você sabe que em francês a gente diz, a noite traz conselho, la nuit porte conseil. Então foram dormir, aí o carneiro tá lá, mas caramba, onde que eu enfiei? Você não viu minha roça, Adão? Minha escova de dentes, literalmente, mas você não viu minha roça, Adão? Por que ele me chama de Adão? Por que ele está me chamando de Adão? Olha, até que não é um bom nome. Vamos, para a caminha, muito bom, para a caminha, cadê? Então é assim que ele chega ao nome. Só que vocês vejam, é o típico exemplo de um jogo de palavras, um talangu, um talengu em português, roça, Adão, vai dar em Adão. E agora, como fazer isso? Deixa eu ver se... Passa direto para o inglês primeiro. Aí. Para ele foi mais fácil, olha só. Damn. Damn. Bless. Have you seen my cookery? Então ele já resolveu aí um Adão, Depois ele fala, bom, tem que ainda dar uma diminuidinha de SH para ficar um bom nome. Eu não tive jeito, senão fiquei pensando, como é que eu posso chegar em Adão? E aí me veio, agora, depois eu pensei, ele podia estar gripado e dizer, Adão! Mas na época a solução que me veio foi tente Adão. Pensei em tente Adão, então vai ali para mim. Então, você vai ver só o meu tente Adão. Porque ele está me chamando de Adão. O que aconteceu aqui, vocês viram, O que aconteceu foi que, a única vez na minha vida, eu conversei com o autor da BD e ele redesenhou. Essa é mais uma prancha para que funcionasse. Ele já tinha feito isso para o inglês, então já tinha e o cara foi muito simpático, foi muito legal, assim, sei lá, até hoje ai meu Deus! Claro, mais fácil, porque também é um tipo de BD mais simples, não é uma prancha completa, então a gente resolveu assim. Mais umas próximo. Aqui também mais uma coisa meio intraduzível, Ele caiu, literalmente ele caiu nas maçãs, só que tomber, dans le bon, em francês quer dizer desmaiar. Então o que ele fez? Não vou dizer antes porque é a minha explicação na minha nota, pode botar ali. Então mais uma vez eu recorri a uma nota. Mais uma vez, eu aproveitei o que o tradutor em inglês já tinha aberto, que era essa coisa de ficar xingando o autor, Então eu coloquei essa nota. Mais uma piadinha tola e intraduzível do Sr. Geluc, consistindo dessa vez em tornar literal uma expressão figurada. Em francês, não me pergunte por quê, cair nas maçãs, convidando o pão, quer dizer desmaiar. Acho que, não sei se está errado em inglês, botei, passa a próxima.
ele fez uma coisa diferente, né? Porque uma página inteira dedicada a uma pilha de maçãs, vocês devem pensar, bom, é que cair nas maçãs em francês quer dizer desmaiar. Honestamente, não entendi por que tanto gasto de tinta, tanta tinta para uma piadinha toda. Então, sei lá, são maneiras de tentando dar conta Aqui, mais um caso que houve um redesenho, né? O Adão estava na puberdade, não tinha Eva ainda, né? Então ele começou a correr atrás de todos os bichinhos da criação. E, né, bom, uma porca, uma gazela, um marisco, tudo isso funciona. Mas aí, ó, isso é interessante, foi o editor, que é o Arnaud, que é francês, né, que já na primeira etapa ele já me chamou, né, isso é o texto. Atenção, Giroud redesenhou para a versão inglesa alguns desenhos para fazer funcionar. Ré, né, que é a raia, em francês também é a racha do cu, né? Então, por isso, né, então, aí, isso eu também queria mudar, hoje em dia eu teria mudado alguma coisa, mas eu pensei numa aranha, né? E hoje em dia acho que eu teria colocado assim, em vez de nunca tinha visto uma aranha e dizer que você vivia, eu colocaria algo como deixar de manhã, minha cobra quer comer, né? Uma coisa assim para ficar mais divertido. Então, é isso, pode passar para o próximo. Né? Vejam que no inglês ele redesenhou duas, né? Castor, que é bus, né? Que você também, e bus depois negativo nessa. Ok. Próxima, mais um caso divertido, né? Pessoal, vocês têm que aqui, né? A Bíblia segundo gato, eu recomendo. Então, né? Depois já, isso é um momento na época de Sodoma e Gomorra. Aí o Adão diz para a mulher, eu vou lá, tem uma conferência, um colóquio de tradução da firma. Lá em Gomorra, né? Mas não, ele vai para Sodoma, e aí eles cantam essa musiquinha, que em francês é uma musiquinha justamente para fazer trenzinho, né? Aí eu pensei, né, não vou traduzir, bota os seus dois pezinhos e patinho, né? Aí eu me lembrei dessa versão, né, da I Will Survive, não sei se todo mundo conhece. Aí, sei lá, teve uma outra, por exemplo, que o Carneiro começa a cantar uma música brega, e eu me lembrei de um cantor brega que se chama Ovelha, mas não sei se todo mundo conhece o Ovelha, né? Mas acabou ficando Ovelha, pelo menos para aqueles que conhecem Ovelha, eu sei que eles iam se divertir. E aí eu botei isso. O inglês sempre muito esperto, né? Eu nunca tinha parado para pensar o que é essa porra de INCA. Vocês sabem o que é INCA? Isso, é a Associação Cristã de Jovens, né? Então vocês vejam que além de pegar uma música que virou um hino gay, ele ainda, como vocês dizem, ele ajuda em cush, né? Ele coloca ainda mais uma camada porque entra nesse contexto da heresia, digamos, que tem, né? Então por isso que eu chamo a atenção para essa coisa, um efeito, né? Não interessa se é literal, se é exatamente, né? Ainda tem mais uma aqui, não. Acho que eu não botei essa. Vocês desculpem, eu fiquei com duas versões. Então, tem vezes assim que o inglês ele foge completamente do que está dito, mas puta, é mais engraçado do que o original. E se o objetivo é fazer o leitor rir, né? Tanto melhor. Acho que meu tempo inspirou, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, então, Fernando. Temos um tempinho para perguntas, debate. O Fernando? Vamos para lá. Por favor, melhor. Acho que pode, né, Fernando? O pessoal está pedindo o teu contato. Como é que é? Oi. Claro, você pode digitar ali pra gente. Ele vai botar ali pra gente. Obrigada.
Eram duas coisas, porque tem duas complicações que eu imagino que devem ser grandes na hora de traduzir uma HQ. Por exemplo, eu vi a sua tradução de Spawn tinha algumas com seu nome, mas era tipo número 183, era quase 200. E aí, pra você tipo, não cometer nenhum erro de tipo, adequação, já passaram 180 versões daquela história até chegar em você. Como que você evita? Tipo, tem alguém pra te dizer, olha, isso é uma referência a tal coisa, isso é uma referência a tal coisa. E a outra era, por exemplo... E a outra questão era, por exemplo, a hora de traduzir nome. Porque, por exemplo, a DC tem dois personagens que o nome deles foi traduzido igual ao personagem da Marvel em português. Porque você tinha um boneco do Dr. Doom, que foi traduzido para Dr. Destino. A DC tem mais dois personagens, chamam Dr. Fate e Dr. Destiny. Mas os dois foram traduzidos para Destino igual. Aí ficam três personagens que não tem nada a ver um com o outro, mas todos com o mesmo nome de duas empresas que tentam não ter nada a ver. Bom, em relação à primeira pergunta, tem duas coisas aí. O ideal é, se possível, você vai começar a tradução que já foi feita por outra pessoa durante muito tempo, é você ler o máximo possível do que veio. Às vezes não dá, mas em geral o ideal é que você se informe o máximo possível. Mas a segunda coisa é que normalmente quem vai se preocupar de verdade com isso vai ser o seu editor. Então, na editora tem que ter alguém, seja o editor, seja alguém que saiba tudo o que aconteceu. Então, quem está do outro lado tem que conhecer o que está publicando também. E talvez até, como trocou de tradutor e está passando para você uma coisa nova, municiar você também com informações. Muitas vezes a gente tem do lado da editora um glossário montado de coisas que a gente quer, de nomes. Então, provavelmente a gente também vai passar para você detalhes de coisas que a gente quer e também te dizer, olha, se você ficar em dúvida com alguma coisa, manda um e-mail para a gente vai discutir juntos como que vai acontecer, se esse personagem, nome, já apareceu antes, tá? Agora, do outro, de todos os nomes, eu imagino que seja a resposta é a mesma, né? Normalmente, a decisão é mais editorial do que do tradutor, né? Se foi algo que nunca apareceu, se é uma coisa nova, normalmente você faz a quatro mãos. O tradutor sugere alguma coisa e depois isso é conversado dentro da editora e às vezes até com o próprio tradutor, dependendo do nível de conhecimento que você já tem do seu tradutor. Se ele já, sei lá, o Érico traduz para Compreendendo as Letras há 5 anos. O editor se sente confortável em discutir com ele que nome que a gente vai dar. Em geral, é sempre bacana quando o tradutor tem sugestões de soluções para você, de vídeo a palestra. Não quer dizer que você sempre vai usar essa solução, mas em geral é uma discussão ampla que não passa só pelo tradutor. A decisão acaba sendo da editora, do editor, do corpo editorial. As duas dúvidas se resolvem com o glossário, né? Se a editora tem uma organização. Agora, acho que o Cassius foi meio bonzinho, né? Em dizer que o editor resolve. Na verdade, o editor quer menos trabalho possível. Então, quanto mais você, tradutor, souber, né, e resolver esses problemas, né, tipo qual é o nome do personagem, qual é o nome consagrado de tradução daquele personagem, não só o nome do personagem, mas também epíteto, né, o que aquele personagem fala, como é que é o Good Grief do Charlie Brown em português. Você tem que saber, você não pode deixar para o editor resolver isso para você. Eu fui traduzir uns quadrinhos do Tintin, tá, que tem 80 anos. E tem traduções várias no Brasil. Eu nunca fui um grande leitor de Tintin, desculpe, mas eu fui atrás de ler muita coisa sobre Tintin traduzida, né, para conhecer como é que se traduzia expressões, como é que se traduzia nomes de personagens em alguns casos, para eu me inteirar e passar pelo menos para o editor que eu sabia, que eu conhecia, né, antes de chegar no editor e ele ter que fazer o trabalho lá dessa revisão, ou mesmo achar que eu não fui a escolha mais adequada para aquela tradução. E é Senhor Destino, Doutor Destino, né? Esse tipo de coisa e todas essas soluções de tradução que você mostrou pra gente
é o que eu falei para vocês na minha palestra, é aquele algo a mais que você pode fazer, e se você fizer, você vai ser diferenciado, vai ser um tradutor diferente. Não quer dizer que tudo isso vai ser aproveitado, às vezes a pessoa não vai nem levar em consideração, mas em geral, esse tipo de coisa faz toda a diferença para o editor que vai trabalhar com você. Eu sou do curso de francês, né? E uma das perguntas que eu tinha seria para você, no caso, como que tem estado o mercado de trabalho para traduções do francês, assim, por exemplo, para HQs, para esses tipos de livros de comédia, como que tem sido isso? E também como que a gente parte do ponto assim, tá, eu me formei e agora vou procurar um trabalho, porque eu acho que para o inglês parece um pouco mais fácil. Talvez não seja, não sei, tá? Pelo menos na minha percepção. Agora, e para o francês? E outra coisa, ele mostrou ali, por exemplo, uma tabela de valores e tudo mais. Isso muda para outras línguas? Isso muda como é que funciona essa variação de valores e também essa procura por trabalho? Pois então, eu não vou saber te responder muito bem, porque para mim também é um enigma até hoje, assim. Eu dei sorte, né? Eu comecei traduzindo quando eu estava no mestrado, porque queria entender melhor os negócios, eu fui traduzindo, aí fiz um pós-doutorado em que eu traduzi um negócio totalmente inverossímil para um iniciante, que foram as divagações do Mallarmé, e aquilo ficou na gaveta depois desse pós-doutorado que eu tinha feito, e um dia o Sérgio Medeiros assumiu a direção da editora da UFSC, e sabia que eu tinha traduzido as divagações, e ele queria, assim, como uma espécie de demonstração do projeto editorial que ele queria instaurar na editora, publicar Mallarmé, e aí saiu essa primeira tradução. E aí tinha o Tomás Tadeu, que era um cara que já trabalhava com a Autêntica, que estava traduzindo uma parte do texto do Mallarmé, e a gente entrou em contato, e ele me recomendou para a Autêntica, e eu comecei a ser tradutor profissional, sabe? Foi o meu caminho, né? Porque, puta, é foda, você conversa, né? Eu participei dessa Fabrique de Traduteur, que é um ateliê que eles fazem na França, um negócio que, quando tiver, vale a pena se inscrever, né? Lá no sul da França tem esse Colégio Internacional dos Tradutores Literários, e você se depara com isso, com pessoas super competentes que já trabalham, que já fizeram traduções, mas como entrar no mercado, né? Talvez o Érico, eu estava até brincando, né? Se for no inglês, o primeiro passo é matar o Érico para ter. Ou melhor, rapta, né? Coloca ele no porão. Eu falei água e pão, ele falou pizza, pode dar pizza pra ele. Mas é isso, acho que também, né, uma vez num congresso de linguística o cara falou do problema Tostines da linguística. Não sei se vocês lembram dessa propaganda do Tostines, que era por que vende mais? Porque está sempre fresquinho. Por que está sempre fresquinho? Porque vende mais. Por que eles procuram o Érico? Porque o Érico já traduz. Por que o Érico traduz mais? Porque ele é procurado. E fica um negócio que é difícil entrar nessa coisa. Quanto aos valores, eu até fiquei curioso para saber quanto que eles pagaram para ele na Nemo, que ele disse que foi bem pago. Eles nunca me pagaram bem. Eu costumo ganhar também R$30 por lauda de prosa, né? E com a Nemo, antes eu era por página, R$10 por página. Às vezes, só que daí às vezes ele dava uma olhada, bom, tem 20 páginas aqui, quase 100 textos, essas daqui eu não vou pagar. Então fazia um preço por empreitada, levando em conta isso. Aí, bom, não queremos mais fazer assim, vamos fazer em lauda. Só que daí eles fizeram uma lauda da HQ igual a lauda de prosa. Puta, daí você faz uma HQ e tu ganha 300 pila, né? Sei lá, ou assim, quando tem já algum tem. Então não valia a pena. Daí a gente está negociando. Agora, por exemplo, é um negócio meio engraçado. Eu ganho R$50 por lauda de 2.100 caracteres de tradução de HQ até 50 páginas. E se passa de 50 páginas, daí esse valor passa para R$35. Então é um cálculo meio maluco, mas bom.
Eu falei, bom, mas então se as primeiras 50 páginas eu ganho, 30, as primeiras 30 páginas eu ganho 50, depois, sim, tá, eu aceito. Porque senão eu fiquei pensando, senão eu vou traduzir uma de 40 e vou ganhar menos do que se ela tivesse 29. Daí não vai. Tenta responder essa questão também, o editor aqui também pode dar. Então, o que acontece é o seguinte, primeiro sobre a busca de emprego. É igual em todas as áreas, né? Você tem que ir atrás. É um pouco do que eu falei já na minha palestra, né? Você tem que participar de eventos, de coisas. Hoje em dia, você tem um acesso muito mais fácil a editoras em geral. Então, digamos que você queira fazer traduções de francês. Faz uma pesquisa, procura quais são as editoras que têm publicações em francês. Manda mensagem para eles, manda um currículo, pergunta se eles não podem te passar um teste para você fazer. Nada disso vai te dar a certeza de que você vai pegar um trabalho, mas o importante é você fazer tudo isso, você ir atrás, você ir, o editor daquela editora X que publica coisas em francês vai estar num evento tal, eu vou lá, vou apresentar para ele, dizer, olha, eu já entrei em contato com essa editora, gostaria de trabalhar para você e tal. Tudo isso pode te ajudar a começar a trabalhar no mercado. Sobre valores, o Érico mostrou mais ou menos os valores que ele ganha, mas é óbvio que isso vai variar muito. Vai ter valores muito diferentes disso, muito menores que isso, principalmente para quem está começando. Eu acho que vai muito de você traçar o seu limite e pensar, a partir daqui disso eu não aceito, disso eu aceito, porque ninguém vai começar ganhando super bem e mesmo depois que você já está estabelecido, você vai ter propostas de valores menores e que muitas vezes vale a pena você fazer, um trabalho que você quer fazer, muitas vezes a editora não está passando por um momento bom, muitas editoras diminuíram o valor que elas pagavam por causa da crise que o país está passando. Então, você vai encontrar todo tipo de coisa, vai sim variar a tabela de editora para editora, de trabalho para trabalho e de que língua você está traduzindo. Isso que o Cássio falou, tá? E o Fernando e a Dilma também, né? Você tem que circular no mercado para ser conhecido e começar a produzir nesse mercado. Mas acho que uma coisa importante sobre os valores, eu diria que a maioria dos tradutores que trabalham no mercado editorial, principalmente, eles não trabalham só com isso. Tá? A tradução é um extra. Tá? A pessoa é professora universitária, a pessoa é editora, a pessoa é jornalista, e a tradução é um bico. Tá? Isso não tem influência nenhuma na qualidade do trabalho deles. Tá? São ótimos tradutores que fazem isso, mas o valor da tradução geralmente é calculado por isso. Tá? Então não é pensado para você viver daquilo. Você fazer uma tradução por mês, por exemplo, não é um salário legal, assim, não se equipara um salário legal. Por isso que o tradutor que trabalha só com isso acaba tendo que fazer vários projetos, como é o meu caso aqui e de várias outras pessoas. Então você tem que levar isso em conta que às vezes você não vai ser só tradutor, e provavelmente você não vai ser só tradutor. Eu mesmo não sou só tradutor. E a maioria do mercado de tradutores é de gente que também é jornalista, também é professor, também é várias outras coisas. E ainda mais uma coisa, até foi bom você ter falado isso, porque eu lembrei uma coisa que eu queria ter falado na minha palestra. Independente do valor que vai ser pago, se você decidiu aceitar o trabalho, faça o seu melhor sempre. Você pode achar, puta que bosta, essa editora está me pagando R$10 por lauda. Mas você aceitou? Aceitou. É o seu nome que vai estar lá. Independente de quanto a editora está te pagando, se você aceitou, faça o seu melhor trabalho. E complementando, não sei, pelas experiências que eu vejo, ou você consegue um nicho, digamos, mais de tradução técnica, porque senão, de começo, vai ser difícil, assim, você querer, eu me formei e agora eu quero ser tradutor. Dificilmente a gente vai te encontrar na rua, dormindo na rua, né? Porque não vai ser fácil.
Mas fora isso, buscar, né, por exemplo, essa coisa, pensando na minha experiência, o que foi? Foi uma editora universitária, então você tentar também, né, você tentar correr atrás de um texto que você acha que é interessante traduzir, seja porque, isso daqui pode vender muito bem, só que daí vai ser mais difícil, é capaz de você passar esse texto para uma editora, ela comprar a tua ideia e não te contratar para traduzir, né? Mas, ou, né, no caso do Mallarmé, era mais uma coisa assim, não que fosse vender, mas era um projeto interessante, que foi pego pela... E aí você começa, aí você tem um primeiro livro, né? Se você for bom mesmo, eu te convido também para fazer alguma coisa com a gente tem uma editorazinha que é Cultura e Barbárie, né? A gente trabalha muito com um trabalho escravo de tradutores que estão começando, querem ter publicação, estamos começando a aprender a correr atrás da embaixada francesa, seja para pagar os direitos, né, autorais da editora francesa, seja para dar uma graninha para fazer o livro. Então, correr atrás também desse projeto. Eu vi, né, na França, por exemplo, os amigos que eu conheço começaram muito assim. Eles sugeriram, né? Teve um amigo, por exemplo, que sugeriu o Gonçalo Tavares para uma editora francesa. E foi, digamos, o começo da circulação mundial do Gonçalo Tavares. Hoje em dia ele traduz tudo que é do Gonçalo Tavares lá e, né, tá bem, ele traduz o Lobo Antunes também, maluco. É isso. Só uma pergunta, aproveitando esse assunto, vocês editores, vocês trabalham com a tabela do Sintra? Porque eu acho que é interessante, para quem não conhece, existe um sindicato de tradutores e eles disponibilizam, né? Eles trabalham em cima de uma tabela, né? Eu acho que mais ou menos como vocês comentaram, né? Depende do trabalho, depende do tradutor, depende de vários fatores, mas eu tenho a impressão que a tabela do Sintra ainda funciona como um norte, né? Não sei. Não, das experiências que eu tive com as pessoas com quem eu conversei. Não, em geral não. Em geral, cada editora faz a sua tabela, sabe onde o seu calo aperta, né? E não, pelo menos na minha experiência, não. Eu queria só aproveitar uma coisa que eu acho muito importante, que é a gente, quem é tradutor, quem se preocupa com isso, a gente tinha que começar a lutar por isso no Brasil, que é uma coisa básica, por exemplo, na França. O que você recebe por uma tradução é um adiantamento dos seus direitos como tradutor, que é uma espécie de direitos de autor. Então isso é negociado, sei lá, nem que seja 1% dos lucros do livro. Se por acaso esse livro der certo e vender bem, né, um dia você tem a chance de ganhar mais por isso, né? Então qual é o cálculo? Você está ganhando, sei lá, R$3.000 para fazer essa tradução. Isso é um adiantamento de 1% que você vai ganhar pela venda de cada livro. Então, o que costuma acontecer é que as vendas não chegam, né, a atingir esse adiantamento que você ganhou. Mas, né, estava lá agora na França e tinha uma moça que tinha traduzido o primeiro volume das Crônicas de Nárnia e depois ganhou $20.000, 20.000 euros de direitos, entendeu? Então, é uma coisa que, puxa, que é muito injusto, né? E até uma maneira desse comprometimento do tradutor, você pensa, vou fazer isso daqui do melhor jeito possível, porque quero mesmo que venda, né? Sei lá, isso pode também ter um outro lado, pode piorar a qualidade no sentido de ficar mais voltado para o mercado, né? Sem questões. Por outro lado, né? Existem algumas editoras, principalmente japonesas, mas eu já vi uma ou outra de outros países, que têm em contrato, quando a gente licencia o título, que a tradução é dela. Então ela não é nem minha. Então você traduz para mim, mas a gente faz aquele contrato de cessão de direitos, mas você não está cedendo o seu direito nem para mim. É o contrato que eu tenho com a editora japonesa, que o direito é dela, da tradução em português. Que ela não paga, não, eu pago. Eu paguei pra você, mas o direito é dela. Entendi direito como é que isso funciona. Tá. Mas aí você vende o livro no Brasil, sim. Você ganha. Sim, eu tenho, exatamente, eu tenho um contrato para publicar Dragon Ball. Não é nem sou eu, é a Panini. Eu tenho Cavaleiros do Zodíaco. E aí a tradução, eu tenho que cuidar da tradução, tem que ser traduzido e tal, eu vou lançar o quadrinho. Mas por contrato com a editora original,
essa tradução em português é dela. Por quê? Porque eles são inteligentes, eles estão pensando no digital lá para frente. Né? Então, tem esses problemas, né? Por outro lado, alguns livros que eu traduzi e que eu não só traduzi, principalmente para a editora Leia, o livro do Tim Burton, por exemplo, eles me contrataram para, além de traduzir o livro, atualizar o livro, porque o livro era um livro de 2005 e faltavam alguns... Era um livro que passava pelas obras dele, né? E sempre com matérias jornalísticas publicadas quando o livro saiu. É bem interessante esse livro. E aí só que faltavam alguns filmes. Então, na verdade, eu fui contratado para, além de traduzir, atualizar o livro, acrescentar textos dos últimos filmes. E com isso, eu passei a ser coautor do livro, e aí sim eu também passei a receber royalties sobre a venda. E foi bacana, não recebi 20 mil reais, mas até hoje eu recebo um pouco, assim, sei lá, 100 reais, 500 reais sobre as vendas. Eu tinha direito a 1% das vendas. Então esse tipo de coisa acontece, não necessariamente quando você faz tradução, mas às vezes você é contratado para fazer algo a mais no livro, uma edição, acrescentar textos, e aí você recebe royalties. Temos mais 2 inscritas, então depois a gente encerra, né, para poder resolver. Bom dia. Meu nome é Helena e eu faço curso de letras em espanhol aqui. A minha formação é outra, completamente diferente, comércio exterior, despachante de Rio de Janeiro, mas eu estou encantada com o curso de letras. Eu amei as 4 palestras, assim, eu acho que vocês interagiram, embora tenham perfis diferentes, né? Bem diferentes, mas se complementam, né? Então, eu tenho várias perguntinhas assim, se vocês não quiserem, eu cheguei a anotar para não perder. O contrato com o editor e com o tradutor é um contrato por obra. Ele, por exemplo, vocês fecham, né? É feito por obra? Normalmente por obra. Por obra. Sem nenhum vínculo empregatício, né? Isso aí não tem vínculo. Acabou a obra. É o tal do contrato de cessão de direitos autorais, é isso. Você vende sua alma. Isso. Assina com sangue, tudo, é bem legal. Um pacto, né? E no caso do Érico, né? Que tu comentou ali em 2009, que tu fez e até hoje não foi editado. Tu recebeu por aquela obra, mas não importa o tempo que ela seja editada, se ela vai ter... Pois é, se eu recebesse alguma coisa de participação, né, como os casos mencionaram aqui, eu estaria um pouco mais indignado, mas não. Recebi. Ele ia ganhar, ele já ganhou. Exatamente. Já ganhou, já fechou. Existe uma plataforma assim, no métier de vocês, de networking, para quem está começando, para mandar portfólio? Já foi criado alguma coisa nesse sentido, assim? Porque seria interessante ter uma plataforma de networking, né? Porque foi o caso que citou tanto, né? O negócio do networking. Olha, eu não conheço nenhuma plataforma específica, mas em geral você encontra no Facebook vários grupos de tradutores. Sim. E aí o pessoal se conversa, dá dicas uns para os outros. Você encontra grupos. Grupos, mas nada unificado, assim. Não. Universo, Tem lugares que você vai entrar na internet, né, essas rodas de conversa que ajudam você a ser conhecida. Agora, participar de eventos também, conhecer as pessoas cara a cara, ajuda. É bem melhor, né? Para mim, sempre ajudou bastante. Tem congressos tradutores como da PROSP, do Trados, Desculpa, a Dilma mencionou antes, vai ter agora no final do mês em São Paulo, da Abrates. A Abrates é um excelente lugar para circular com gente que está no mercado, né, conversar, se apresentar. Tem esses lugares que você tem que ir e botar a cara a tapa. Tá. E a questão da tradução é uma...
desenha como uma opção assim, mais flexível de trabalho, home office, precisa estar o autor em loco, o tradutor em loco com o editor, ou é mais flexível? Não, é bom, acho que qualquer um de nós podia responder essa, né? Não, é totalmente flexível, home office. Dá pra você trabalhar de casa, dá pra você trabalhar na praia, dá pra você trabalhar de onde você quiser. Você pode estar em qualquer lugar do mundo para trazer, só que em qualquer lugar do mundo você vai estar sentado. Pois é. Você pode estar olhando pro mar, né? De repente, pode te dar uma luz, não sei. Sim, mas sim, qualquer lugar. Tem essa flexibilidade, né? E, por exemplo, assim, como o Fernando citou, né, eu achei interessante, hoje eu faria dessa forma, eu não faria a tradução mais de outra forma, né? Vocês, por exemplo, assim, naquela obra ali do Gato da Bíblia, quando tu fecha uma obra, passa 2 anos, por exemplo, porque o livro é bem diferente do filme, né? Por exemplo, tu vai assistir um filme, aí tu diz, mas eu deveria ter feito daquela forma, né? Porque te dá outros insights. Tem como remanejar isso com o editor? Não? Possível seria, uma questão de vontade político-editorial. Na verdade não, né? Se você não for republicar a obra, nem nada assim. Pois é, mas mesmo se a obra, se você só reimprime a obra, não dá para você fazer mudança, porque você encarece o produto. Se você for fazer mudanças, você tem que fazer alteração de chapa, de gráfica, de um monte de outras coisas. Então só dá para você fazer uma mudança se você for fazer uma nova versão da obra. Senão não tem como. Não tem como ter uma alteração. E dentro desse inteirinho, por exemplo, Só sobre a sua pergunta, né? E o problema que a gente vai ter, na semana seguinte de entregar, eu já pensei de novo tudo que eu entreguei. Eu me coloquei aquelas 3 fases ali, não são só para eu chegar numa versão mais legal na terceira fase, mas também para eu me livrar daquilo. Porque quando acaba a terceira fase, 3. acabou. Três, não tem 4, não tem 5, não, acabou. Não quero nem mais ver quando for publicado. Mas é verdade. Então, você tem que acabar, você tem que se livrar daquilo. tu rompe um cordão umbilical com a tua obra. Mas é bem importante que você faça isso. Primeiro, exatamente para você não ficar, a menos que você tenha um evento e tenha que revisitar a sua obra e aí pensar em novas soluções. Se não é isso, senão você não vai conseguir partir para os seus próximos trabalhos e mais. Não adianta você se apegar, porque primeiro, você já assinou um contrato em sangue comigo, o editor. Segundo, editores como o Cássio, como o Fernando falou, vão mudar a sua tradução. Fica tranquilo que ela vai ser mudada já de qualquer jeito. Dificilmente ela passa incómodo, vai sempre ter alguma coisinha. Então ela já vai ser mudada de qualquer forma. E isso não traz, por exemplo, dentro desse contrato que tu fez com a obra, não tem nada especificado, a editora tem completo livre-arbítrio para mudar o que quiser. O tradutor não pode contestar depois. Não, você tem os seus direitos. Você pode ficar bravo, você pode... Sim! Você pode xingar muito no Twitter, eu ia falar isso. Você pode xingar muito no Twitter, mas eu não recomendo que você faça isso, porque outras editoras não vão querer contratar você. Pois é. A coisa é tão assim que tem algumas HQs que eles me repassam no final já, né, montada, letreirada, tudo, para revisar. E, puxa, isso é muito bacana, né? Teve um exemplo que eu não dei que foi... o personagem está mudando de sexo, deixa de ser um sem gênero e se transforma numa mulher. E aí diz, eu estou muito feliz, em inglês, em francês, je suis heureuse, que tem a marcação de gênero do feminino. E em português, então eu pensei, muito feliz, aí a solução me veio que foi, eu estou muito feliz e ditosa. Eu sei que ditosa é um negócio do século passado, mas era uma maneira de marcar o gênero. E aí o co-tradutor, o letrerista, cortou, e aí ficou sem sentido, né? Então, são experiências que você tem. Então, e eu não tinha, eu só fui ver isso um dia que eu estava lendo, né? Mas normalmente, aí você pensa, puta, é legal poder rever o final, só que é mais trabalho, mais tempo. Então, a maioria eu mando esse arquivo Word, às vezes tem uma primeira preparação do texto, ainda em Word,
a qual eu reviso em cima disso e depois é o co-tradutor que não Só uma coisa, pois é, não sei, no caso lá, pelo menos onde eu trabalhei, quem faz a parte da arte não mexe em texto nenhum. Com a gente, pelo menos. Quem edita com o tradutor é o editor, o assistente editorial, etc. No nosso caso, a pessoa da letras, no máximo, pode dizer, não está cabendo aqui, dá para dar uma editada, porque, né?